E como hoje é feriado, tem muita gente que aproveita para conhecer alguns espaços nas próprias cidades onde mora, viu? Lá em Manaus tem um ótimo espaço para quem quer ter contato com parte da floresta amazônica perto da cidade. Quem fala para a gente que local é esse é o nosso amigo manauara, o Luiz Henrique Almeida. Olá, Luiz, muito boa tarde, muito bem-vindo aqui hoje nesse feriadão, você de plantão por aí. Dia da Criança, parabéns para você, viu? Obrigado, Zé Marcelo. Uma ótima tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Agrotarde. É um dia de bastante trabalho por aqui, né? Mais cedo a gente esteve acompanhando a missa de Nossa Senhora Aparecida aqui em Manaus também, mas um ótimo dia, né, para aquelas pessoas que querem sair um pouco da rotina para levar seus filhos para passear. E aqui em Manaus existe o Museu da Amazônia, que é o MUSA, né, mais conhecido, fica localizado na zona leste da capital amazonense e por lá é um espaço magnífico. O MUSA ocupa um espaço de 100 hectares da Reserva de Desenvolvimento, da Reserva Florestal Adolfo Duque, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA. Ao longo de 60 anos de pesquisas, né, os pesquisadores acabaram reunindo muitos estudos e lá no MUSA é possível encontrar isso, né, tudo isso em forma de catálogos a respeito de plantas, pássaros, rãs, um pouco de tudo. O Musa é bem interessante porque as pessoas têm acesso a várias exposições ao longo do ano para justamente entender um pouco mais sobre a fauna e sobre a flora aqui da região. Existe uma trilha que as pessoas podem fazer, né, e até chegar mesmo numa torre de observação que tem 42 metros. As pessoas geralmente visitam esse espaço para ter uma noção, né, uma visão mais ampla da região amazônica, que é realmente um espaço muito bonito. Ao longo desta terça-feira, várias pessoas participaram de atividades por lá, como a exposição a respeito de dinossauros, né? A exposição passado e presente Dinos e Sauros, que faz uma viagem justamente ao passado e por lá várias crianças, várias famílias tiveram a possibilidade na manhã de hoje. O Museu da Amazônia funciona diariamente de 8 da manhã até as 4 horas da tarde. Então, existe um certo valor para você pagar, né? R$ 30 inteiro é o ingresso, R$ 15 a metade. Então, é um ótimo espaço para que as pessoas possam conhecer a respeito mais da nossa região. Né? A gente sempre faz esse convite quando a gente fala um pouco sobre aqui Manaus, fala um pouco sobre essa riqueza da nossa biodiversidade, fazer um convite que vocês vierem aqui a Manaus, né, que possam conhecer o Museu da Amazônia. Além disso, dessas exposições, o Musa também conta com viveiro de orquídeas, bromélias, lago, aquários, laboratórios experimentais de serpentes, de insetos. É literalmente quase um zoológico, né, José Marcelo? Diferente um pouco do CIGS aqui em Manaus, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o Musa também funciona mais ou menos assim. Tudo isso para mostrar um pouco mais da nossa região e para que as pessoas possam sempre, cada vez mais, conhecer mais sobre essa riqueza que é a Amazônia. Volto com você, José Marcelo. Ô Luiz, pelas imagens que a gente estava vendo agora, é de encher os olhos, né? De uma beleza absurda isso que você está mostrando para a gente, de uma riqueza ímpar desse país, que o ideal seria que todo brasileiro tivesse a oportunidade de ir para ver isso tudo de perto, né? Até para a gente se sentir mais dono e mais responsável pela preservação disso. Mas eu não sou muito de postar muita coisa em rede social, mas eu dou uma boa stalkeada nos amigos, viu? E eu me lembro que muito recentemente você fez 21 anos e saiu para fazer um passeio desse, inclusive comprou bastante artesanato indígena, vi que você comprou pulseira na época. Aproveita, dá aquela dica de turismo para o Tá Manauara, para as certo. pessoas que estiverem de passagem por Manaus. Vamos fazer assim, exatamente. Eu fiz 21 anos, agora em setembro. Na verdade, essa viagem que eu fiz foi num período pequeno que eu tirei de folga aqui da Band Amazonas, né, em julho, mas são datas próximas. Aqui em Manaus, sempre que as pessoas vêm, né, existem sim os pontos turísticos mais conhecidos, como o Teatro Amazonas, no centro de Manaus, e tem outros também, mas um dos mais legais, assim, que a gente consegue ter acesso bem fácil aqui mesmo na cidade, é o passeio turístico que é feito em tribos indígenas aqui mesmo na região. A gente consegue visitar o Encontro das Águas, também é chamado Safari Amazônico, que é justamente isso. Inicialmente, a gente pode ter acesso a... A gente consegue nadar com botos, né, em alguns flutuantes
que tem aqui em Manaus. O almoço também a gente consegue ir até restaurantes flutuantes, depois a gente conhece um pouco de tribos indígenas, eles apresentam um ritual, e por lá a gente tem essa possibilidade de comprar alguns artesanatos, nada muito caro, mas também a gente consegue sim comprar algumas pulseiras, justamente objetos, acessórios que remetem à Amazônia, e de certa forma a gente consegue ajudar as pessoas que vivem disso, né? Muitos ribeirinhos e até mesmo os indígenas vivem dessa parte, né? Dessa questão do turismo aqui em Manaus. Isso é muito forte no interior do estado também. Então, sempre que vem um turista de fora, a gente recomenda assim esse safari amazônico, que é um dia cheio de atividades, começa pela manhã e vai até o período da tarde, e é praticamente respirando a Amazônia o tempo todo, até porque aqui a gente não tem muitas estradas, né? E para fazer esse passeio do safari amazônico só por meio de uma embarcação pequena, a gente chama de voadeira, de lancha, aqui na região mesmo, e a gente faz esse trajeto por algumas ilhas que ficam aqui nas proximidades de Manaus. Então é um passeio muito rico, recomendo a todas as pessoas que vierem à capital amazonense, que querem conhecer um pouco mais da nossa cultura. Lembrando que existe sim essa parte do turismo, mas aqui em Manaus tem muita coisa, né? Desenvolvimento tecnológico, polo industrial de Manaus é bastante grande aqui, tem várias empresas, mas a gente sempre fica muito feliz em falar da nossa região, de falar um pouco dessa cultura também. E a gente também, viu, Luiz? Muito obrigado pela participação, obrigado pelas informações. Bom dia de trabalho aí para você, a gente se vê amanhã. Tchau, tchau, José Marcelo, para você também e para todos que nos assistem aqui no AgroMais. Um ótimo dia.